Abusadamente. Abusadamente. Bom, 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 bom. Prepare-se para mergulhar nas profundezas de mistérios sobre comidas do nosso dia a dia, como ovos, leite e queijo. Quem diria que elas poderiam ser tão misteriosas? Então, continue assistindo enquanto eu te mostro 10 curiosidades misteriosas por trás de comidas. Número 10. Por que o leite é branco? Talvez você nunca tenha se perguntado sobre isso, mas a explicação é pra lá de interessante. Bem, o leite é branco pelo mesmo motivo que todos os objetos brancos, devido à refração da luz. Os objetos brancos refletem a luz de tal forma que todas as partes do espectro visível são refletidas por igual. Essencialmente, o branco reflete todas as cores de maneira igual. O leite consiste em cerca de 3,5% de proteínas e 3,7% de gorduras. Uma das proteínas mais presentes é a caseína, rica em cálcio. As moléculas de caseína e as gorduras ficam suspensas de maneira uniforme no leite. Essa suspensão é o que impede que as ondas de luz sejam absorvidas. E por esse motivo, uma grande variedade de ondas de luz visíveis são refletidas, fazendo com que ele tenha aparência branca. Caso você esteja pensando, o leite que eu tomo não é branco, ele tem um tom azulado ou esverdeado. Isso pode ser verdade no caso do leite desnatado. Quando removemos as gorduras do leite, a refração da luz se dá de maneira menos uniforme, ficando por conta das moléculas de caseína o desvio da luz, com ela espalhando os comprimentos de onda relativos à cor azul mais do que aqueles de cor vermelha. Então, ok, isso explica o tom azulado, mas e o verde? Bem, o leite pode ter uma coloração esverdeada, caso tenha uma quantidade de riboflavina maior do que o normal, o que também pode acontecer no leite desnatado. Número 9. Se o leite é branco, por que o queijo é amarelo? Agora que entendemos o mistério por trás do leite ser branco, podemos começar a entender por que o queijo é amarelado. Assim como as gorduras e proteínas que mencionamos sobre o leite, o precursor da vitamina A, ele vem da grama que as vacas comem. O pigmento do beta-caroteno se junta às gorduras do leite e não ao líquido. Assim, uma vez que a parte líquida do leite é removida quase toda durante a produção do queijo, o pigmento amarelo fica muito mais visível. Portanto, isso é o suficiente para dar uma cor amarelada ao queijo de forma natural. Mas é sempre bom verificar o rótulo para ver se o queijo em questão recebeu algum corante artificial. O coloral, por exemplo, é um corante vegetal natural, utilizado para deixar o queijo mais amarelo. O amarelo número 5 é a versão artificial que se usa para colorir o queijo. Curiosamente, tingir queijos é uma prática que remonta ao século XVI. Igual ao que acontece no leite, o queijo com pouca gordura tem uma cor diferente do queijo normal. Os agricultores daquela época tingiam, então, o queijo com baixo teor de gordura, usando suco de cenoura para realçar sua cor. Isso acontecia principalmente por razões financeiras. O queijo mais gordo valia mais do que o queijo light na época, o qual era considerado de qualidade inferior. Hoje em dia, o queijo ainda é tingido. As dietas das vacas podem variar de acordo com as estações do ano, contendo menos beta-caroteno em algumas épocas, gerando queijos mais amarelos ou mais brancos, como as pessoas passaram a associar o queijo, principalmente o queijo cheddar, a uma cor mais amarela. O queijo é frequentemente tingido para atender às expectativas do consumidor. Número 8. Existe uma diferença entre azeitonas pretas e verdes? Muitas pessoas acreditam que vegetais de cores diferentes, como maçãs, cebolas ou azeitonas, indicam espécies ou variedades diferentes, mas esse não é o caso. As azeitonas verdes são as frutas ainda pouco maduras, que quando deixadas na árvore vão ficando negras com o tempo. Ainda que esse seja o processo natural, muitos produtores comerciais de azeitonas não esperam que elas amadureçam naturalmente para colher as azeitonas negras. Ao invés disso, elas são colhidas ainda verdes, comercializadas dessa forma, ou amadurecidas através de um processo comercial. Elas recebem tratamentos com soda cáustica e são banhadas em água oxigenada. Mas não para por aí. Depois que as azeitonas atingem aquele tom negro brilhante,
Alguns fabricantes ainda as revestem com gluconato ferroso, um estabilizador de cor que as mantém com aparência brilhante e negra até elas chegarem à sua mesa. Se você não gostou dessa ideia, fique de olho nos produtores que não utilizam essa química. Normalmente, as azeitonas assim são de cor mais marrom escura, ao invés de pretas e brilhantes. Número 7. Como as jujubas ficam brilhantes desse jeito? Não vai ficar bravo comigo, mas tem uma notícia meio ruim para você. Sabe aquele revestimento externo brilhante que vemos em todas as balinhas de goma e que deixam elas tão bonitas? Bem, de onde ele vem não é algo tão bonito. Esse revestimento é conhecido como goma laca e é reconhecido como seguro para o consumo humano, segundo os órgãos sanitários. Goma laca é feita de excrementos de besouros. Sim, isso mesmo, cocô de inseto. O inseto específico do qual ela vem se trata da fêmea da Kerria laca. Ela esconde seus excrementos em galhos de árvores e estruturas tubulares parecidas a um túnel. Raspamos esses tubos e aquecemos o excremento para deixá-lo na sua forma líquida. Depois, o secamos em grandes placas, as quais são quebradas em flocos e vendidas assim. Quando a goma laca vai ser usada, ela é combinada com álcool para liquefazer a substância outra vez. A goma laca é utilizada em muitos produtos de confeitaria, mas também em maquiagens, sprays de cabelo, polimento de móveis e até nas AK-47. Quem diria que o estrume dessas senhoras besouro poderia ser tão versátil? Número 6. Por que as sementes do morango ficam do lado de fora? Você acha que os morangos são uma fruta, certo? Sabe aquela parte vermelha e doce que faz tudo mais gostoso? Sorvete, smoothies, champanhe? Bem, parece que estamos enganados. Na verdade, aquilo que chamamos de sementes do lado de fora é que são realmente as frutas. Veja só, uma fruta nada mais é do que uma flor polinizada, cujos órgãos sexuais ficam inchados, se tornando a fruta. As sementes ficam no meio da fruta, igual no pêssego ou nas maçãs. Mas quando ocorre a polinização de um morango, o que muda é o tecido do seu receptáculo, não seu órgão sexual. Os ovários das flores fertilizadas formam frutas separadas, chamadas de aquênios. Essas frutas são o que a gente chama de semente do lado de fora do morango. Cada uma dessas pequenas frutinhas secas contém uma semente menor. Esse é considerado um desenvolvimento evolutivo para incentivar os animais a comerem e espalharem as frutas e sementes de verdade. Eu me pergunto, quer dizer que eu comi pelo menos umas 30 porções de frutas hoje, comendo apenas um morango? Número 5. Por que as latinhas de Coca Diet flutuam e as de Coca normal não? Você alguma vez já deixou o gelo todo derreter no isopor e descobriu que as latas de Coca afundam enquanto as de Coca Diet não? Bem, isso certamente tem a ver com as variações entre o nível de densidade das latas e da água. Para explicar, vamos ao princípio de Arquimedes, que diz: se um sólido mais leve que um fluido for imerso à força nele, o sólido será impulsionado para cima por uma força igual à diferença entre seu peso e o peso do fluido deslocado. Portanto, assumimos que os ingredientes da Coca Diet devem ser menos densos do que aqueles usados na Coca normal. Isso é verdade se considerarmos que uma lata de Coca Diet de 350 ml contém somente 125 gramas de adoçante, o que dá menos massa ao líquido que os 39 gramas de açúcar que encontramos numa lata de mesmo tamanho de Coca-Cola normal. Essa pequena diferença na densidade entre o açúcar e o adoçante tem um resultado incrível. Veja só, isso faz com que a massa total de cada latinha esteja cada uma em um lado da balança com relação à densidade da água, o que faz com que uma flutue e a outra não. Número 4. Porque tem uma parte cinza ou verde ao redor da gema do ovo cozido. É um tanto desagradável quando abrimos um ovo cozido e nos deparamos com um anel em torno da gema, meio verde ou cinza escuro, não é? Mas não se preocupe, a não ser que você seja um chefe de cozinha de alto nível. O ovo não está ruim, e isso não afeta seu sabor. Ele só foi aquecido a uma temperatura muito alta na hora do cozimento, então depende só de você. Agora, a ciência por trás disso. Esse anel escuro é decorrente da reação do ferro presente na gema, com o sulfeto de hidrogênio da parte branca, formando sulfeto de ferro. A mudança da cor é apenas uma evidência visual de que essa reação química aconteceu. Agora uma dica caso você queira evitar os ovos verdes. Quando a água já estiver fervendo,
desligue o fogo e deixe os ovos cobertos de água por não mais que 12 minutos para ovos médios e 15 minutos para ovos grandes. Voilá! Os ovos perfeitos, sempre. Número 3. Por que tantos tons diferentes de gemas e cascas de ovos? Você já se perguntou por que alguns ovos que você abre têm uma gema bastante pálida, enquanto outros uma gema mais amarela e vibrante? Ou por que algumas cascas de ovos são mais escuras ou manchadas que as outras? A casca é algo mais fácil de explicar, mas você vai se surpreender sobre a gema. A cor da casca de um ovo é determinada pela raça da galinha e nada mais. Não importa como as galinhas sejam mantidas ou o que elas comem, a cor da casca de seus ovos é puramente genética. Por exemplo, galinhas de Leghorn botam ovos brancos, enquanto as Orpington botam ovos marrons. Já a gema, sua cor é o resultado da dieta que as galinhas recebem. As gemas mais escuras são resultados de dietas ricas em vegetais, como o milho amarelo e a alfafa. As gemas mais pálidas são de galinhas com dieta à base de trigo ou cevada. As gemas com pouca cor são resultado do consumo de farinha de milho branca. A cor da gema não afeta o sabor dos ovos, mas a estética parece ser um problema para os consumidores. Diferentes regiões do mundo preferem gemas de cores diferentes em seus pratos. De fato, a cor da gema é um fator bastante importante na sua comercialização. Hoje em dia, existe até um padrão industrial de reconhecimento de cores de gema, conhecido como DSM Yolk Fan. Ele mede as cores das gemas produzidas em um espectro de 15 tons diferentes. Número 2. Por que alguns ovos têm 2 gemas? Na sociedade de hoje, com tudo padronizado, tendemos a fugir de coisas que fujam do normal, e talvez você reaja mal caso encontre 2 gemas no seu ovo. Mas não há nada de errado nisso, e você deveria, na verdade, se considerar uma pessoa de sorte. Essas anomalias nos ovos vêm de galinhas muito jovens ou muito velhas, já que as gemas duplas estão ligadas à função do sistema reprodutivo desses animais. Quando as galinhas não estão totalmente maduras ou estão chegando mais perto do fim de sua vida fértil, elas podem acabar liberando 2 gemas no lugar de uma. As chances de abrir um ovo de gema dupla são menores do que 1 em 1000. Por isso foi tão surpreendente quando uma mulher abriu 12 ovos seguidos, todos de gema dupla. Isso sim que é sorte. Número 1. O que são essas coisinhas brancas no queijo? Bem, a boa notícia é que não é mofo, levedura, nem nada que faça você querer abandonar o seu misto quente. Esse material branco são cristais de queijo, que de acordo com a Culture Cheese Mag, estão na moda. Eles vêm em 2 formas, a tirosina e o lactato de cálcio. Os cristais de tirosina são encontrados somente no interior do queijo, não em sua superfície. Eles são típicos do queijo romano e suíço, caracterizados por uma cor branca brilhante e uma textura bastante firme. O lactato de cálcio é o que você vê na superfície do queijo, mas também pode estar contido em seu interior. Esses cristais são mais frequentes em queijo Colby e cheddar. Eles têm uma textura mais macia e cores mais claras que os cristais de tirosina. Também estão presentes em maior número e não se limitam a um ou outro queijo. Os queijos Gouda geralmente contêm ambos tipos de cristais. Os cristais de tirosina são formados à medida que o queijo vai envelhecendo e suas cadeias proteicas se desfazem. Os cristais de lactato de cálcio se formam por causa da cultura inicial do queijo. Os cristais de queijo fazem ele mais crocante e significam que tem sabores mais complexos. Por isso, os queijos com cristais são mais modernos que outros. Conseguiu entender um pouco mais sobre esses cristais agora? E você? Está intrigado com algum mistério culinário que deixamos de lado? Conta pra gente nos comentários abaixo. Além disso, caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal. Criaremos mais vídeos como esse no futuro. Muito obrigado por assistir.